Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Wellington Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui sentados à mesa junto com você para falarmos sobre a mensagem de Deus, para falar sobre a palavra de Deus e para discutir alguns temas que são relevantes, né, para nós que queremos ser a cada dia ser mais parecidos com Jesus, beleza? Você que é novo por aqui, se inscreva no canal, tem um botãozinho ali embaixo, é gratuito, tá? Você vai clicar e toda vez que nós começarmos alguma programação aqui nesse canal, você será avisado, beleza? Você que já é velho de casa, demorou, se você tá olhando o vídeo e ainda não clicou no curtir, você tá em pecado. Brincadeira, tá? Vai lá embaixo, curte o vídeo e compartilha, né? Vai naquele outro ícone que tem uma flechinha e manda esse link para o maior número de pessoas, porque o mundo precisa saber quem é Jesus, beleza? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Continuar o livro Deus Te Fez de Propósito. Nós sempre mostramos esse livro aqui, né? E eu sempre digo que é um livro muito bonito, né? Diferentão, assim, é bem legal. Para você que está chegando hoje aqui, nós temos uma série, nós já estamos no capítulo 10 deste livro, então que você possa voltar lá e assistir todos os outros. Eu não estou sozinho aqui, né? Estou com meu amigo Renan hoje aqui para operar o equipamento, mas eu também não faço isso tudo sozinho. Você vai ver outros dias aí a Andaluzia, o Vitor, né? E cada um vem uma semana trazendo uma porção importante do livro. É muito importante que você tenha o livro também, porque você pode acompanhar e aí nós juntos aqui podemos construir algo, beleza? Mas se você não tem o livro, também não tem problema. Acompanhe a série, que você vai estar pegando pelo menos aí uns 50% do livro, tá? Quando você comprar e ler, ou pegar emprestado de alguém, né? Você vai poder usufruir melhor desse conteúdo, tá? Então esse livro é escrito por Douglas Gonçalves e Thiago Marques, que eles são lá da igreja do Jesus Cop, beleza? Se você estiver assistindo aí, Caio, um salve para você, um abraço, beleza? Bom, vamos lá então, gente. O nome deste capítulo chama Vencendo Crenças Limitantes. Então, o objetivo do livro é falar sobre o propósito de Deus e o nosso propósito e a nossa missão, né, aqui na Terra, certo? Nas outras semanas você foi vendo aí, né, olhando para o passado, para poder olhar para o futuro, né, para você conseguir identificar as habilidades que você tem e a partir delas, né, Deus usar a sua vida. Se você não é do crochê, não adianta que Deus não vai usar você, né, fazendo crochê para revelar o nome dele, né? Então ele nos dotou de habilidades diferentes, de recursos diferentes, para que de formas diferentes, né, na multiforme graça, nós pudéssemos transmitir e revelar o amor dele, tá? Então, só que tudo isso é muito legal. Mas aí, muitas vezes você já se perguntou, Wellington, eu já tentei, eu tenho vontade, mas parece que alguma coisa me trava. Eu já tentei ler a Bíblia, mas parece que, fora o sono, né? Alguma coisa me trava, eu não consigo. Wellington, eu tenho certeza, Deus já falou para mim que o propósito que ele tem na minha vida é cuidar de pessoas, mas eu não consigo dar o primeiro passo, eu dou 2 passos, dou 5 para trás. Por que que isso acontece? Tá? Então, esse capítulo ele vai basicamente dizer quais são essas crenças limitantes, aquilo que tem nos atrapalhado, né? Jesus vai falar assim, eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que permanecer em mim dará muito fruto. Então, a palavrinha-chave desse versículo, gente, é o permanecer, né? Então, se ele está falando para você permanecer, é porque alguma coisa vai te puxar, vai fazer uma coisa ao contrária para te tirar do ramo, beleza? Então, essas crenças limitantes vão tentar o tempo inteiro minar a nossa fé, nos desanimar, dizer para nós aquilo que nós ouvimos a vida inteira e não é aquilo que Jesus disse, tá? Então, vamos começar então falando sobre crença, tá? Então, crença, galera, é tudo aquilo que você passou na sua vida ali, as experiências de vida, tudo por exemplo, você estava desenvolvendo estava desenhando algo na escola, lá na aula de artes, e aí um amiguinho seu chegou lá e falou, nossa, que porcaria de desenho, você é mó burro. A professora falou pra você pintar com cores frias, e você pintou com cores quentes, você é mó burrão.
né? Ou então o filho estava em casa, ele fez alguma coisa, o pai chegou e falou assim, meu, você é mó burro, vai o seu jumento, né? E em algum momento você ouviu essas palavras contrárias, né? Antigamente a pessoa tinha umas palavras mais pesadas, né? Vai, seu desgraçado, né? E chamava sua peste, né? Então, quantos não cresceram ouvindo, né? Sendo chamados de peste. Graças a Deus a minha mãe se converteu, eu era uma criança muito quietinha, né? Eu era uma criança muito tranquila. E a minha mãe me chamava, depois, assim, ela me chamava dessas coisas feias, né? Aí depois que ela se converteu, ela aprendeu, e aí ela me chamava de bênção, né? Ah, isso, você é uma bênção, Wellington. Eu falava, mas uma bênção de verdade ou uma bênção porque eu vou ser? Elas duas coisas, tá? Então, essas crenças foram coisas que nós fomos adquirindo ao longo da vida. Então, aquilo que eu ouço, eu creio, entendeu? Então, muitas vezes, por exemplo, tem eu não vou lembrar agora qual que foi a pesquisa feita. Eu sei que foi feita nos Estados Unidos e esses pesquisadores foram do primeiro ano, né, do ensino fundamental, que seria o fundamental aqui, até o terceiro do médio, e eles perguntavam para as crianças assim, quem aqui da sala é criativo? Aí, no primeiro ano, 100% levantou a mão. No segundo ano, 90% levantou a mão. No terceiro ano, 85% levantou a mão. E a cada ano, né, que ia subindo, que eram jovens, aí, alunos mais velhos, a cada ano ia diminuindo. Vai chegar no terceiro, que sempre, quem é criativo aqui? 2 ou 3, e aqueles assim, só porque tocavam um instrumento ou tinham habilidade no desenho, levantavam a mão, né? Então, o que isso significa? Significa que muitas vezes, essas crianças foram ouvindo, né? Você não é criativa, ou isso não dá dinheiro, né? Quantos pais falavam isso? Ah, eu gosto muito de desenhar, pai. Isso não dá dinheiro, esquece isso, não é para você. E quantas dessas crianças não ouviram que eles não eram criativos, que isso não ia levar a lugar nenhum. Então foi chegando até o terceiro do médio e apenas 6 levantaram a mão. E isso acontece com a gente quando ao longo da vida nós vamos ouvindo coisas, mentiras, sofismas, mentiras vão sendo contadas para nós. Né, que nós não somos amados, que nós não somos cuidados, que nós estamos à toa, que vai faltar o pão, que nós não vamos conseguir, certo? E não é nada disso que a Bíblia diz. Então, qual é o problema dessa crença? É que nós muitas vezes, 90%, nós damos ouvido a essas vozes e não ouvimos a voz de Deus, né? Então, esse capítulo vai deixar bem claro que nós precisamos ouvir a voz de Deus para que essas fortalezas sejam destruídas, beleza? Então, lá em Provérbios 23, 7, deixa eu abrir aqui, que esse aqui eu não tinha separado, peraí. Não tá no livro, né? Tá mais fácil aqui, ó. Provérbios 23, 7 diz assim, ó, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Gente, alma, muitas vezes, né, ele vai falar até aqui no livro, está relacionado ao quê? À mente, certo? Então, aquilo que você imagina, você é. Então, se eu tenho a paternidade bem resolvida e sei que eu sou filho de Deus, eu vou me tornar filho de Deus, já sou filho de Deus. Se eu não creio nisso, se eu não penso nisso, se eu não tenho essa mentalidade, eu vou viver como escravo, eu vou viver como um servo. E Jesus não nos chama para ser escravos, ele chama para ser filhos, beleza? Quando a gente crê nessas crenças, cria-se um ciclo, tá? E este ciclo pode ser tanto para o bem quanto para o mal, beleza? Então ele vai falar assim, observa se isso faz sentido. Aquilo que você pensa lhe traz um sentimento. Esse sentimento causa uma ação, você agirá, reagirá, se comportará e fará coisas relacionadas a essa emoção. Veja, o sentimento fez você agir. Toda ação gera um resultado, e esse resultado trará você de volta ao pensamento. Então, existe um ciclo, e ele pode ser um ciclo virtuoso ou pode ser um ciclo vicioso, né? Então, vicioso é algo ruim, um ciclo virtuoso algo bom, tá? Vou pedir para o meu amigo aqui da tecnologia
cortar para o meu desenho, porque vocês sabem que eu gosto de desenhar, certo? Se você gosta dos meus desenhos, eu vou pedir agora um like para você, beleza? E outra coisa que eu vou pedir, agora nós conseguimos fazer aí, né? Voltando aqui, tá? Muito obrigado por você aí que participa, que se inscreve, né? Nós chegamos à marca de 1.000 inscritos. Palmas aí, Renan. Glória a Deus. Aê. Editor, coloca umas palminhas. Chegamos a 1.000 inscritos e agora a gente consegue fazer enquetes, né? Durante a live. Então, participa da live. Às vezes você não gosta de digitar? Ok. Mas participa das enquetes, porque isso vai engajar o vídeo, tá? Então, subiu alguma perguntinha aí, é sim ou não, não tem resposta errada. É só você clicar para engajar com a gente, tá? Às vezes tem 23, 30 pessoas online e apenas 7, 6 respondem. Então, responde aí. Sai da sua Smart TV, deixa na Smart TV e fica com o celular ligado, beleza? Só para responder as enquetes. Voltando aqui, tá? Então, você sabe que eu gosto de desenhar. Então, se você gosta dos meus desenhos, das minhas explicações, dá um like aí para encorajar a gente, beleza? Vamos lá então, tá? Então eu vou desenhar o ciclo no livro, vai ter esse desenho, mas eu vou replicar aqui para que você que não leu, que você possa aí anotar no seu caderno, beleza? Vou tirar um print aí da tela, tá bom? Vamos lá, então tudo começa com um pensamento. Vou tentar fazer um cérebro aqui. Tudo começa com um pensamento. Então, eu pensei, né? Jesus fala muito sobre isso, né? A lei dizia sobre o adultério. Jesus fala assim, agora de você pensar, você já pecou. Porque o pensamento vai gerar algo. Nunca vai ficar só no pensamento, né? Então, se o pensamento vier, a gente tem que cortar logo. Porque se você dá margem para esse pensamento, isso vai se tornar o quê? Um sentimento. Então, o sentimento é fácil, né? O sentimento é só a gente... Peraí que o ovo sumiu. O sentimento é fácil. A gente coloca um coração bem bonito aqui, ó. Ó, que coração bonito, hein? Meu Deus, 3D ainda, hein, ô Renan? Caraca, hein? Então, todo pensamento gera um sentimento, certo? Beleza? Todo pensamento. Opa. Todo sentimento leva a um comportamento. Vamos desenhar uma mãozinha aqui. Tá? Porque o comportamento é a sua atitude, é o que você faz. Então, começou com um pensamento, dei margem a esse pensamento, ele vira um sentimento, que pode ser algo bom ou ruim dentro de mim, e esse sentimento vai me fazer, né, tomar uma atitude, que é o comportamento. Tá? E o comportamento vai gerar o quê? Toda ação, né? A lei da física, toda ação a uma reação. Então, todo comportamento, toda ação, toda atitude trará um resultado. Não, tá feia. Essa moeda tá feia. Não gostei, não. Mais pra cima aqui? Um R de resultado. Não é de reais, tá? É de resultado, né? Então, por exemplo, vai, ó, você viu um carro, aí você pensou, acho que um carro poderia me levar melhor, né? Mais rápido para os lugares, em vez de ficar pedindo Uber ou esperando condução. Então, esse sentimento ficou, seria mais fácil, né? Seria mais, enfim. Eu quero ter. Aí você foi e procurou um trabalho, certo? Gerou uma ação. O trabalho gerou a recompensa, que é o salário, certo? Aí você comprou e assim por diante. Então, vira um ciclo, tá? Então, como eu falei, esse ciclo pode ser uma coisa ruim, ele pode ser uma coisa boa, tá? No livro, ele vai ilustrar isso com a história de uma menina,
que ela estava na beira da piscina, e aí aquela coisa do pula, filha, né? O pai estava dentro da piscina e a filha fora. E ele falou para a menina de 6 a 7 anos, falou assim, filha, pula que o papai te pega, vem, vem. Aí ela foi e a menina mergulhou. E a piscina era funda. E aí o pai se afastou e deixou a menina, esse pai é raiz, hein? Deixou a menina quase se afogar. E aí quando ele viu que ela estava ali já nas últimas, pegou a menina e levantou, né? E a menina desesperada, chorando, né, olhou pro pai dela e o pai dela falou assim pra ela, nunca confie em um homem. Olha só, essa menina tinha 6 a 7 anos e o pai fez essa brincadeira muito de mau gosto com essa menina, né, e aí houve o quê? Uma consequência, tá? A partir daí, essa menina... não conseguiu se relacionar com homem nenhum. Essa menina não conseguia se aproximar de homens, porque ela ouviu uma frase. Qual era a frase? Não confie em nenhum homem. Assim como eu deixei você se afogar, todos os homens vão fazer a mesma coisa com você, tá? Então você imagina qual foi o sentimento. Começou num pensamento, nossa, então eu não posso confiar em nenhum homem. Isso gerou um sentimento de quê? De raiva, um sentimento de medo, né? De não se aproximar de homem nenhum. Isso fez o quê, né? Ela ter medo de homens e não conseguir se relacionar. Ou se relacionar com alguns homens e não dar certo, porque ela ficou presa neste sentimento, nessa crença, neste estímulo, nessa experiência, né? E toda experiência, a gente vai gerar uma memória, tá? Vou dar uma outra alusão aqui, a memória. Todo mundo sabe, eu sei, o Renan sabe que Coca-Cola é ruim, que Coca-Cola não faz bem. Mas por que que ela está nas nossas vidas ainda? Porque a Coca-Cola, ela já tá vendo que todo mundo tá, né? Muitos vídeos da internet demonizando a Coca-Cola. Enfim, aquilo todo mundo, poucas pessoas sabiam, agora todo mundo sabe, só não sabe se não quiser. E aí ela começou a apelar para quê? Gente, chega num mercado, alguma coisa, você vai ver assim a propaganda da Coca-Cola e sempre junto você vai ver o quê? Uma família, né? E eles estão sentados à mesa, sorrindo felizes, né? Igual da margarina. Então, se ele não te consegue pegar só pelo vício de tomar Coca-Cola, toda vez que você vê uma Coca, você vai lembrar daquele domingo, sentado à mesa com a sua família, né? Juntos, tomando uma Coca-Cola gelada. Então, a Coca-Cola sabe disso. Então, muitas pessoas, assim como eu, assim como o Renan, que sabem que a Coca-Cola não é boa, continuam ainda tomando, porque ela traz alguns sentimentos do passado, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Todos nós temos mais experiências, né? E essas experiências vão limitar, não vão deixar nós chegarmos em algo, entende? Vou dar um outro exemplo de limitação. Todo mundo sabe que eu tenho um filhinho de 1 ano, né? E ele tá andando, e ele é terrível. Graças a Deus tem saúde, né? Puxou a mãe, ele é terrível. E aí, a gente teve que colocar um portãozinho de metal, né? Entre a cozinha e a sala. Porque senão ele ia pro banheiro mexer na privada, certo? E aí, olha só, o que é limitar? Ele tinha liberdade antes, correto? O que eu fiz? Coloquei um portão. O que ele faz agora? Fica lá chacoalhando o portão. Ou seja, tem algo limitando ele de passar pro outro lado. Só que ultimamente, gente, ele balançou tanto o portão, que ele tá deslimitado agora, porque a Jéssica desistiu de deixar aquele portão lá, porque ele parecia um torcedor de torcida organizada, sabe? Assim, na grade. E ele é bem levinho, né? Então ele conseguiu meio que entortar o portão. Então, isso eu quero dizer, né? Então, o que tá te limitando é uma barreira. Então, esses sentimentos do passado, essas crenças do passado estão limitando você a viver a vida que Deus planejou para você, certo? E como eu falei, se não é pela dor, vai pegar você pelo saudosismo. Às vezes as pessoas não conseguem evoluir, né? Deus tem mostrado tantas coisas pra gente, e às vezes nós estamos presos, porque tem que ser desse jeito. As músicas têm que ser da harpa, porque se não for da harpa, parece que não é louvor. Não, a liturgia da igreja tem que ser assim. E nós ficamos, claro, gente, se não for heresia, né? Mas se for heresia, a gente passa longe. Mas, às vezes, a gente limita. A gente limita as coisas pelas nossas crenças, pelas nossas experiências. E Deus tem nos chamado, né, para viver o que Ele
planejou para nós, que é estar e viver em plenitude de vida, beleza? Então, vocês viram meu desenho aí, né? Quer deixar de novo, Renan, para eles verem? Então, voltando lá, o pensamento gerou um sentimento, o sentimento gerou um comportamento e o comportamento gerou resultado. Qual foi o resultado final? Começou no pensamento que homens não prestavam, para um resultado em que essa menina não confia em ninguém. E aí que entra a grande mentira, tudo bem. Alguns homens não prestam? Sim. Alguns homens são corruptos? Sim. Mas em 2 bilhões de homens na face da Terra, será que não tem um que presta? Será que não tem um que poderia fazer essa menina feliz? Então a menina está acreditando nessa crença, nessa mentira. E essa mentira está impedindo essa menina de viver em plenitude de vida, tá? Ele vou colocar aqui, né? A partir daquilo que sentia, ela agia. E o modo que ela agia gerava resultados, neste caso, negativos. Certo? Então, são resultados negativos. E 90% desses pensamentos, na minha e na sua vida, tem nos limitado, porque são experiências e resultados negativos, tá? Só que assim, nós agora somos o quê? Filhos de Deus. Wellington, acabou? Então quer dizer que eu tive uma vida, meu pai batia na minha mãe, chegava bêbado em casa, minha mãe me abandonou, eu ouvi um monte de coisas, a minha vida acabou? Não, não acabou, porque Deus te chama para algo novo. Ele quer que agora, né, essas crenças que nos limitam, elas possam ser refeitas. Que possam ser gerados novos ciclos, novas crenças. Agora, quem no centro? Com Jesus no centro. Certo? 2 Coríntios, né? Então, como gerar um novo ciclo? 2 Coríntios 10:15 diz assim, ó: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Resumidamente, ele está falando aqui assim, ó, que fortalezas são construídas, tá? Então, essas crenças, as crenças levantam fortalezas. Então, olha só quantos muros, quantos portões estão te prendendo. E você vai falar, uai, tu não tem culpa. Não tem culpa. Você está sendo o resultado de algo que foi plantado lá atrás. Mas Jesus está lhe chamando para a gente viver como? Né? Destruindo, ó. As armas com quais lutamos não são humanas. Então não adianta a gente pensar em fazer cursos, né? Meu pai falou que não ia ser ninguém, o Renan. Meu pai falou que ia ser um bêbado na porta de um bar. E você, né, ia ter um monte de filho espalhado por aí. Meu pai falou isso de mim? Não falou, tá? Mas, enfim, alguém pode ter ouvido. Eu ouvi outras coisas. Então, quer dizer, então para eu provar que meu pai estava errado, Renan, eu vou fazer 50 faculdades. Vai resolver? Para provar que meu pai estava errado, eu vou ter 3 empregos. Vai resolver? Para eu provar que meu pai está errado, eu vou ter uma família constituída, eu só vou ter essa mulher. Vai resolver? Não, porque nós estamos buscando ainda o quê? Fatores humanos. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra fator humano, mas fortalezas dentro da nossa cabeça, coisas espirituais. Ó. Destruímos argumentos ou as mentiras, né, através de quem? Quando, olha só, elevamos cativo todo pensamento, ó, pega esse pensamento e leva ele preso, ó, para torná-lo obediente a Cristo. Então a gente pega tudo isso que a gente viveu, amarra e coloca em Cristo, e leva ele preso, vão prender você, seus pensamentos, porque aqui não, né? Tem uma música que não é evangélica, mas né, dá para fazer uma analogia, né, do Jota Quest, né, que ele fala, né, acabei de lembrar, esqueci. Ei, medo, eu não te escuto mais, né? Você não me leva a nada. É um tipo de pensamento. Se o medo tá vindo, falando, não, ó, não quero você aqui. Olha só, Davi falava com ele mesmo, ele não era maluco, hein? Aquieto a minha alma. Gente, lembra? Alma, pensamento. Imagina como são os pensamentos de um presidente da República.
né? Inteligente, não é como o nosso. Volta. Imagine como é o pensamento de um rei. O que ele estava pensando, gente? No que ele estava ali, e várias coisas. Então imagina os pensamentos de Davi, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí ele fala de repente num salmo: Ei, alma, por que está abatida a minha alma? Para com isso, volta. Pensamento, volta. Alma, para. Você tá entendendo? Não é coisa de louco, gente. É você matar o mal na raiz. Qual que é a raiz de tudo? Começa no pensamento, certo? Então é isso, né? Olha só. E o que é legal? Quando a gente começa a estudar bastante a Bíblia e começa a estar perto de Deus, né? Mesmo obras que não são feitas ali propriamente para a igreja, você consegue pegar uma mensagem boa, certo? Como eu falei agora do Jota Quest, né? Mas tem outras músicas que você consegue ouvir e pegar, porque, gente, todas as pessoas foram criadas por Deus. E tem algo dentro de nós que vai querer responder isso de alguma forma. Tem pessoas que não sabem como fazer, né? Mas tem pessoas que ainda vão fazer meio que ainda sem querer, né? Inconscientemente, filmes, músicas, enfim, obras aí que a gente vê por aí, tá? Então, sempre o nosso coração vai querer voltar ao Criador. Mas, enfim, tá? Então, matando o pensamento, você consegue, ou mudando este pensamento, por isso que Paulo vai falar que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Renovada. A gente tem que pensar como Cristo, porque a partir daí gera o sentimento, que gera o comportamento, que gera um resultado. Beleza? Então, vamos destroçar essas fortalezas, tá? Bom, como destruir essa fortaleza que está lá há muito tempo no meu coração, na minha mente, Wellington? Como fazer, né? Nesse livro ele vai falar uma frase muito legal. Ele diz assim, nós somos uma profecia autorrealizável. Todos nós temos um plano de Deus para nós mesmos. Mas só vai se realizar isso quando eu quiser fazer parte desse plano. Por isso que é livre-arbítrio. Deus não tá brincando de The Sims, de RPG lá em cima. Vou mexer esse peão aqui, o Renan vai pra cá. Agora ele vai gostar disso, agora ele vai gostar de roxo. Não. Né? Deus não tá brincando de The Sims lá em cima, tá? Deus não tá brincando de RPG, não tá jogando RPG, não tá jogando videogame. Deus te deu livre-arbítrio. Então, nós somos uma profecia autorrealizável quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E essa profecia vai se cumprindo quando eu me coloco, né, nesse caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós colocamos o caminho, que é Jesus, essa profecia vai se cumprir. Ela é autorrealizável, tá? Bom, então lembra, né, gente? Toda crença gera uma memória, certo? E aí, a gente vai falar aqui, Filipenses 4:8, né? Diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que for... Então, como alinhar o meu pensamento? Por onde tem que vir o meu pensamento? Qual é a minha fonte de inspiração, Renan? Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Lembra? Tudo começa com um pensamento. Tudo vai começar no pensamento, certo? Então, se o meu pensamento for puro, verdadeiro, nobre, correto, amável, boa fama, e se tiver algo que no meu pensamento vai louvar a Deus, é isso que nós devemos pensar. E aí vai começar um novo ciclo, um ciclo virtuoso, certo? Ele também vai dizer aqui, então a palavra de Deus é uma bomba. Ele até vai escrever isso aqui, a palavra de Deus é uma bomba, porque quando ela entra, tudo começa a mudar, né? E a palavra de Deus vai falar que ela é uma árvore, que ela é uma semente, né? Primeiro começa com uma semente, meu coração é uma semente, não quer? Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Começa com a semente, uma árvore que está crescendo, e quando ela cresce, gente, não tem quem impeça. Pode ver o quanto o pessoal da prefeitura tem trabalhado em cortar galho, porque eles crescem tão fortes que eles começam a esticar e até arrebentar os fios da rua, certo? Depois que aquele caule tá gigantesco assim, você já viu uma árvore centenária? O tamanho que é o
caule dessa árvore é gigantesco, você não consegue abraçar. De tão forte, a raiz, assim, muitas vezes, né, aqui perto tem uma pista de caminhada, e as raízes são tão fortes que elas levantaram o chão ali, a passarela por onde o pessoal caminha. De tão forte que é essa raiz. Então, se a gente estiver forte em Jesus, não há quem te impeça. Não há as crenças do passado que vão derrubar você. Não são as crenças do passado que vão puxar você para baixo. Porque agora você está onde? Conectado ao Senhor Jesus. Está conectado com seus pensamentos. Então a gente procura nele tudo que é bom, tudo que é de boa fama. Por isso que nós crentes temos que ler a Bíblia. Por isso que nós crentes temos que conhecer a Bíblia. Porque é através dela que ele vai falar com a gente. É através dela que vai gerar o quê? Os bons pensamentos. Porque na Bíblia tem tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Pensem nestas coisas. Então, por onde começa a minha inspiração? Por onde começam os meus novos pensamentos? Pela palavra de Deus, beleza? E qualquer outro lugar onde a palavra de Deus estiver sendo inserida. Por isso que é tão importante um tempo de mesa. Eu estou aqui, né, numa mesa longe de vocês, mas vocês estão comigo. Por isso que é importante pessoas, um discipulado, estarem à mesa. Porque são momentos de quê? De memorizar. Olha, lembra que o Renan disse aquilo e me gerou um sentimento porque eu me compadeci com a dor dele e isso mudou em mim também. É isso. Então, né, não é só sozinho você ir para o seu quarto, pegar sua Bíblia e ler bastante, né? Mas é você ler e partilhar e compartilhar e vivendo isso e fazendo outras pessoas viver até que ele volte. A palavra de Deus, então, é uma grande bomba atômica, beleza? E aí, quando ela explode, meu irmão, não dá mais para catar os pedaços. Ela vai fazer um estrago, assim, ela vai entrar e ela vai fazer um estrago. Do bom sentido, é claro. Né? Bom, ele também vai fazer a situação que ele viu num outro lugar, né? Que o rapaz fazia um outro tipo de analogia de ciclo, né? Então, tudo que eu vejo, eu crio. Então, eu vejo algo, eu crio. Nada se cria, tudo se copia ou transforma, beleza? Então, eu vejo, eu crio. Eu crio, eu faço o quê? Eu sou. Então, tudo que eu crio, eu sou. Alguém já viu as obras de Pablo Picasso? Muitas vezes ele estava sentado, com a cara de ué, coitado, né? E no fim das contas ele morreu como? Depressivo, né? Então, ele expressava na pintura aquilo que ele era, correto? Então, tudo que você cria, tá? Você é. Então, tudo que eu vejo eu crio, tudo que eu crio eu sou. E tudo que eu sou, eu tenho. Então, a palavra de Deus vai dizer isso, né? Então, quanto mais eu estou próximo de Jesus, mais eu sou como ele, e quanto mais eu sou como ele, mais eu tenho o que ele tinha, porque ele prometeu que obras maiores e melhores faríamos, né, do que ele. Então, ele prometeu algo além dele, certo? Claro, único e suficiente Salvador é Jesus, mas ele deixou o corpo dele na terra para que pudéssemos fazer algo maior e melhor, beleza? Então, no fim, então, vamos aqui, né? Então, tudo que eu vejo eu crio, tudo que crio eu sou, e eu pergunto, quem você é? Enquanto eu bebo uma água aqui, para me refrescar neste calor, eu quero que você escreva aí, quem você é? Vou te dar 1 minuto para isso, beleza? Quem você é, Renan? Quem eu sou? Quem você é? Deus. Renan diz que é filho de Deus. Amém, aleluia, eu também sou. Quem você é, né? Então, como saber quem eu sou? Inclusive, a gente tem uma série que fala sobre identidade, né? E eu convido vocês também, porque nós estamos fazendo agora o culto de domingo em séries, né? E nós já falamos quem é Deus? Não, mês passado falamos quem era Deus, né? Este mês é exatamente identidade. Quem é você, né? Então, semana passada disse que nós somos filhos de Deus, né? Vamos ver semana passada, porque enfim, vocês entenderam, né? O primeiro domingo de abril falou quem é filho de Deus. E agora, o segundo domingo de abril, que nós somos o quê? Sacerdotes, assim por diante. Então, nós temos que saber quem nós somos, beleza? Então, a pergunta é quem você é.
E agora, olhando para a palavra de Deus, o que a Bíblia diz que eu sou? Então, tem um versículo que eu não sei onde está agora, tá? Mas ele diz assim que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que a palavra diz que eu sou, né? Então, você é aquilo que a Bíblia diz que você é, tá? Então, o grande problema é que nós estamos dando ouvido ainda àquelas coisas passadas, né? E nós temos o quê? Que ouvir o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou sacerdote, a Bíblia diz que eu sou filho, a Bíblia diz que eu sou liberto, a Bíblia diz que eu fui resgatado, a Bíblia diz que, né, nós somos a imagem de Deus. Olha só quantas coisas boas a Bíblia fala sobre mim e você. Então, a gente está escolhendo ouvir o que o mundo tem para falar e não está ouvindo o que a Bíblia está dizendo, beleza? Então você é filho de Deus, você é liberto, salvo. A graça do Senhor alcançou a sua vida, vai alcançar a sua família. Então, vamos viver a partir disso. Sabe por quê? Porque ele levou na cruz tudo isso. E nós estamos ainda no portãozinho. Lembra que eu falei do meu filho? Nós estamos batendo no portão. Parece que nunca é pleno. Eu até consigo esmurrar esse portão às vezes, passar um braço, passar uma perninha, a gente passa. Mas a gente fica por ali, a gente não consegue ir além. Por que nós não conseguimos ir além? Porque você continua ouvindo as outras vozes. Eu convido você, desafio você a ouvir a voz de Cristo. Porque Ele quer gerar agora um ciclo o quê? Virtuoso na sua vida, né? Então, se temos a nossa identidade bem definida, nós começamos a caminhar a partir disso, tá? Então, o que tá a gente tem que tirar o que está nos impedindo de viver essa vida extraordinária. Às vezes você ouve, nossa, nós somos libertos por Jesus. Nossa, mas parece que eu estou numa prisão, porque agora eu não tenho mais tempo para mim, porque agora eu só tenho que ficar na igreja, porque agora eu só fico para lá e para cá, porque... Não, se você está vivendo uma vida que você acha que trabalhar para Deus, né, em que fazer atividades para Deus é o que Ele tem para você só, você está enganado e você vai morrer por conta disso. Você está trabalhando com Deus longe dele. O que Ele quer, o que nós temos sempre falado aqui, Ele quer um relacionamento. Tá? O trabalho é para que você se relacione com Ele, para que você seja dependente dele. Não é para que você se sinta bem, não é porque você se sente feliz em fazer algo. Isso faz parte, mas o principal é você o quê? Ter relacionamento com os irmãos e com Deus, tá bom? E aqui, o último versículo da noite, diz assim, Hebreus 12, portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que Jesus está dizendo aqui? Que o autor de Hebreus está dizendo, você quer se libertar dessas crenças do passado? Olha para Jesus. Mas não fica parado olhando. Em Atos aconteceu isso, né? Jesus subiu ao céu e eles ficaram lá olhando, quase voltaram em casa, pegar uma luneta. Aí um anjo vem falar assim, vai, vaza. Agora é hora de você fazer o que ele mandou. Ir por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura. É isso. Eu não fico parado olhando para a cruz. Eu vou correndo, Ele diz o quê, Corramos, tá? Então o pecado vem, ele vai falar, deixemos o embaraço e o pecado tão perto que nos rodeia. Então o pecado está perto e esse embaraço aí que está prendendo a sua vida, né? Esse nó cego que não desata, né? Ele vai permanecer atrás de você. Mas ele falou aqui, corramos a carreira que nos está proposta. E meu irmão, meu amado, qual é a carreira proposta que Jesus preparou para você? Então corra, não vai andando, não vai de boa. É para você correr. Correr em liberdade. Porque, gente, não dá para correr em lugar pequeno, dá? Não.
Então, por que ele está falando que é correr? Porque você está livre. Você pode ser livre destes pensamentos. Então, corra. Olha para Jesus, mira ele e sai correndo. Esse é o desafio que eu tenho para você. Esse é o desafio que a Bíblia tem para você, tá? Então, Jesus quer renovar a sua vida. Ele quer te fazer andar no propósito. Mas você só vai conseguir olhando para ele. É igual uma pipa que é cortada lá. Nossa, faz tempo que eu não empino pipa, hein? Mas tá na moda, né? A pipa tá caindo. O que eu faço? Eu saio correndo sem ir pra lugar nenhum? A pipa tá indo pra direita, eu vou correr pra esquerda? Não, eu vou na direção da pipa, né? Tanto que tomar cuidado, porque a gente atropela alguns jovens aí, né? Porque é mais jovem do que criança empinando pipa. Porque eles saem olhando pra cima. É isso. Vai olhando pra cima, vai olhando pro céu, vai olhando pra Jesus, vai olhando pra cruz. E não se importa com o que as pessoas vão te falar. Vão te falar que você é louco, vão falar que você é doente mental. Não importa o que vão falar de você. Importa olhe para Jesus e corra para ele e seja livre. Arranque as amarras, arranque os embaraços, arranque os portões, arranque os muros e siga. Que essas fortalezas, e em nome de Jesus eu oro aqui, que as fortalezas da sua vida sejam destroçadas, que as amarras, que os grilhões que te impedem de louvar o Senhor, de revelar quem Ele é, de você viver em novidade de vida, de você viver em seu propósito, sejam destruídos em nome de Jesus. Se há ídolos na sua vida que impedem de você ver Jesus, que eles sejam derrubados, que você seja conhecido como um novo Gideão, derrubadores de ídolos, que a nossa geração possa derrubar os ídolos que estão se levantando e que a nossa geração possa destronar e destruir todas essas fortalezas de pensamento no nome de Jesus. Você, meu amado, é quem a Bíblia diz que é. E ela diz que você é filho de Deus. Então, viva por esse propósito, através deste propósito, e neste propósito, e nessa verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso que eu estou te dizendo, não sou eu que estou falando, mas é a própria palavra de Deus. Você é filho, você não é escravo, você é filho. Então, viva como filho, em nome de Jesus. Beleza? Então, este foi o capítulo número 10. Já estamos quase terminando, faltam mais 4 capítulos e nós estamos preparando algo muito especial para vocês. E para finalizar, eu vou colocar lá no Instagram. Lembra que eu fiz um concurso de desenho? Eu falei que o melhor desenho da montanha. Se você não fez ainda, você pode fazer, tá? Que nós íamos premiar, né, o desenho da melhor montanha aí, da Montanha do Propósito, lembra? Com o livro desse aqui, certo? Aí você fala, ué, eu já tenho. Dá de presente, tá? Porque isso aqui é um presentaço, hein? Então, eu vou falar no Instagram, tá? O vencedor do nosso concurso. Então, fiquem na paz, viva em novidade de vida e destrua todas as amarras, embaraços e fortalezas que foram colocadas na sua vida por você ou por outras pessoas. Fiquem na paz de Jesus e até o próximo encontro. Um abraço, falou, tchau, tchau.